Não é porque uma máquina funciona há muitos anos de uma determinada maneira que ela não necessita de uma atualização, ou seja, uma melhoria na sua produtividade. E o técnico responsável da linha ele tem sim que olhar para a máquina, visualizar essa possível atualização, essa possível melhoria, e pensar de uma forma que ele faça com um custo baixo, seja trocando por um componente mais barato ou até mesmo fazendo uma modificação no programa, que foi o que a gente fez no nosso sistema. A gente vai dar uma olhadinha aqui para entender como foi feito. Então, vou explicar para vocês o que estava acontecendo. A gente tem o nosso sistema de entrada de barril. Nessas duas máquinas aqui são dois lacradores. Essa trava aqui, tá? Ela prende o barril no transporte para que não fique empurrando o barril aqui na entrada do lacrador. Ou seja, entra um barril, o cilindro é acionado, entra na máquina, quando retorna, ele abre a trava, beleza? Era assim que funcionava. Só que tem um detalhe. A fim de curso aqui, posterior à trava, ela estava mandando 2 pulsos para o CLP. Ah, Diego, então é só trocar a fim de curso. Foi trocada e continuou mandando 2 pulsos para o CLP. Tá? Ou seja, no momento que ela retornava por conta da mola, ela acabava enviando mais um pulso. E esse pulso fazia que se mantivesse fechada, tá, o sistema da trava. E isso acontecia o quê? Toda vez que acontecia isso, tá, a gente tinha que ir lá fisicamente fazer o passo da máquina. Ou seja, simular a entrada de um barril, tá, a partir do cilindro. Para quê? Para que no retorno ela voltasse a liberar essa trava e assim prosseguisse com a produção. Tá? Então, assim, muitas das vezes não é só trocando um componente que vai funcionar. Por quê? Quando o projetista vai fazer, na cabeça dele vai estar funcionando, beleza? Só que o componente, tá, não é adequado. Aqui a gente trocou, se você olhar, nesse lacrador que é o lacrador 1, a gente colocou um difuso, tá? Por quê? Porque essa fim de curso que tinha aqui, tinha uma fim de curso bem aqui, estava dando problema, tá? A gente conseguiu, tá, um difuso e colocamos aqui para teste. E funcionou. Ah, Diogo, por que não colocou um outro lá na frente e tudo? Porque gera custo. Então a gente tem que pensar o seguinte: agora eu não vou fazer a troca desse sensor, mas se eu fizer uma modificação no programa, eu consigo aí aumentar a minha produtividade da máquina sem a necessidade de fazer essa troca hoje. Posso trocar ele depois, tá? E fica mapeado para uma troca futura. A gente tem ideias, né, de trocar todos os sensores dessa linha de transporte. Com isso, a gente vai fazendo testes e sabendo como vai funcionar aí mediante as nossas modificações. Então, sabendo dessa falha, vamos agora entender no programa como funcionava. Vamos voltar para cá agora no programa. Vamos lá. Aqui, ó, exatamente essa saída aqui, a saída 11.8, tá? Ó, trava, tá, de entrada aqui do lacrador 2. Então, toda vez que esse bit aqui ele saía, ou se ele ficava aberto, esse cara aqui era desacionado e fechava a trava. Ele é acionado, ele abre a trava, beleza? Então, entendido isso, eu tenho que entender o quê? Como esse cara entra, como esse cara sai. Aqui é o B3523. O B3523 é um LET, tá? Então, toda vez aqui, ó, que essa fim de curso aqui é a entrada 1210, ela mandava 1, ela setava. Ou seja, toda vez que esse cara abria, que ele era aberto por conta do LET, eu desacionava. Então, era apenas um pulso para me dar problema, beleza? Era assim que funcionava. Então, com isso, a válvula ali travava e eu não abria mais, beleza? Então eu tinha que esperar. O que vai fazer desacionar, Diego? Para sair, tá? Aqui o 523, vou descer aqui, ó. Passar o 523, vou descer aqui. Que o B3502, tá? Fosse acionado. Aqui, ó, sensor do empurrador recuado, ou seja, o cilindro recuado, a entrada 12.1 tivesse ok, tá? O lacrador ligado, beleza? E a fim de curso do empurrador, né, do lacrador 2 estivesse desacionado, ou seja, eu não teria um barril na frente do empurrador. Então, com isso, tá? Todo esse sistema aqui mandando certo? Mandando tudo uma condição de trabalho, eu faria o quê? Eu dava o LET no B3523. Com isso, o bit fechado dele, tá, dava a condição para alimentar a saída, ou seja, alimentava a minha válvula e abria o sistema. Beleza? Funcionamento simples. Mas aí, como eu disse, por conta de um sinal, ou seja, um pulso que dava mais, porque ele só tinha isso, não tinha mais nenhuma trava aqui, ele fazia o quê? Fechava. Dava LED aqui, ou seja, ficava acionado, quando fica acionado esse cara que é fechado, ele faz o quê? Ele abre. Abre, não tem tensão aqui, não tem fluxo de trabalho, esse cara que faz a alimentação da minha válvula, a válvula ficava fechada e eu não tinha mais ali, né, a passagem de barril, ou seja, o meu sistema ali parava,
tá? E isso acontecia ali constantemente na linha de produção, e a gente ia trabalhando e ia acontecendo, tá? Então a gente teve que pensar de uma maneira que foi trocado a fim de curso e mesmo assim continuou a dar problema. Então, vamos pensar aqui em entender como funciona, para a gente fazer uma melhoriazinha aqui e deixar que esse fluxo de barril continue. E a gente fez essa modificação aqui. Eu vou mostrar o vídeo para vocês e vou explicar como funcionou. O vídeo está aqui, tá? Vocês vão ver que eu vou passar a mão aqui, essa é a fim de curso que estava dando pulso, e ela vai fechar a trava, né? Vou voltar um pouquinho aqui, ela vai fechar essa trava, tá? E ela vai dar a condição de trabalho que a gente fez no programa. Vamos lá, vamos dar um play aqui. Ó, passei a mão na fim de curso, travou, e agora eu vou esperar 10 segundos. Vou dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Por que 10 segundos? O sistema vai ler, tá? Deixar identificado que eu não tenho nem barril aqui na frente dessa fim de curso e nem barril aqui na entrada do meu lacrador. Então ele tem 10 segundos para fazer essa leitura. Por quê? Poderia ter sim um barril aqui que não estivesse encostando na fim de curso, né? E poderia ter um barril aqui. Então para que eu vou deixar o barril entrar? Certo? Então, sabendo disso, vamos soltar aqui o vídeo. Ele vai contar esses 10 segundos e vai acionar esse cara aqui sozinho. Acionou. Vamos pausar aqui. Se eu tivesse um barril ali na frente, o que ia acontecer? O barril ia entrar, certo? Ia bater nesse cara aqui, ele ia prosseguir com o processo e show de bola. Mas não tem ninguém. Essa é a ideia. Ele vai esperar 3 segundos, vai retornar e abre a trava. Por quê? Fazendo isso, eu tenho um sistema funcional constante, que por mais que houvesse uma falha, como havia por conta da fim de curso, ele ia continuar abrindo minha trava e liberando o barril para poder entrar dentro do lacrador, beleza? Então, vamos pausar aqui e vamos continuar a leitura. Então, sabendo disso, esse aqui é o meu programa anterior e agora vamos para a parte da modificação que a gente fez no programa. Porque só falar que colocou um tempo ali é muito aberto, né? Muito superficial. Agora a gente vai mostrar o que foi feito. Vamos lá para o programa que está rodando agora atualmente. Vamos lá? Vamos lá. Já repara aqui que eu tenho um outro bit aqui, tá? O B3170, já botei aqui, lacrador 2, tá? Que ele faz o quê? Ele dá o LED, tá? No meu sistema. Ele, seta ele e alimenta. Por que isso? Vamos lá, vamos começar a entender aqui. Para isso, eu vou pegar e vou dar um FINDAL nele, para vocês verem quem é que aciona esse carinha aqui. Vamos lá. Dando um LED nele e a gente vai ver aqui, entendendo como ele funciona. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho aqui um temporizador que eu botei o T4-155, tá? Que ele vai contar os 10 segundos, beleza? Vamos subir mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Primeira condição de trabalho, tá? Vamos entender ponto a ponto aqui, ó. Entrada 12,9, ó. Fim de curso empurrador lacrador 2, ou seja, eu não tenho barril na frente do empurrador, acionando essa fim de curso, certo? Se eu não tenho, ele não está mandando meu contato é fechado. A minha trava, ela está fechada, ou seja, é no momento de falha. A minha trava fechou, ou seja, bit fechado, tá? Fim de curso de posicionamento lacrador 2, aquele posicionamento lá dentro. Esse carinha aqui, ó, que tá aqui dentro aqui, tá? Ou seja, ele também não tem ninguém. Show de bola. E, obviamente, o meu lacrador ligado. Aí sim, eu conto meus 10 segundos. Primeiro passo, show? Contei 10 segundos, ele fez a leitura do meu processo. Ele vai entrar aqui, certo? Vai setar e ele vai dar o LED nesse cara aqui, o B3170, tá? Dando o B3170, quero que vocês entendam o seguinte. Pô, Diego, mas você colocou um contato lá onde você dá o LED no cara. Por quê? Para não acontecer dele abrir e fechar. Eu vou ter a certeza que agora, já que a minha trava está fechada, que ela vai se manter fechada até a finalização do meu processo novo, beleza? Então, entendendo esse cara aqui que está aberto, vamos botar aqui, ó, 170, FINDAL, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Vamos lá, aqui, esse carinha aqui, ó, vamos lá, esse aqui, vamos lá. Se eu dar o LED aqui, esse cara não abre e fecha a trava? Então, eu quero que ele mantenha fechado agora. Por que eu quero? Para não acontecer, por conta do scan, né, do escaneamento do meu CLP, do meu programa, ele vai dar um pulso ali, abre e fecha, vai dar problema no meu sistema, né? Por quê? Eu dependo de todas as minhas condições de trabalho para poder fazer que funcione de uma maneira
tá, adequada ao que eu quero o processo. Então eu quero que agora, nesse momento, ela vai manter fechado até eu deixar que libere, beleza? Então essa é a ideia. Vamos lá, dá um fim de áudio de novo e a gente vai continuar a leitura. Vamos lá, let aqui, beleza. Estou mantendo agora a minha trava fechada, agora vai entrar meu processo, tá? Esse cara aqui, o B370, o que ele faz também, ó? O B370, ele faz o que aqui? Ele conta um tempozinho muito rápido, apenas uns milissegundos, para que eu tenha um tempo de delay, tá? Para poder a leitura do scan. Então, um detalhezinho que você tem que entender como é que funciona o escaneamento da tua máquina. Então, deixei aqui milissegundos para ele dar tempo de fazer a leitura e deixar minha trava fechada enquanto eu inicio o meu processo. Aí eu botei aqui o T4 157, beleza? Então, já a minha linha que já existia, eu coloquei apenas em paralelo. Botei aqui o 157, ou seja, esse milissegundo tempo de escaneamento, aí ele entra. Ele entra, aí eu tenho todas as condições para quê? Lembra do meu empurrador? Ele tem que funcionar? Beleza, quem acionava o empurrador? O empurrador é funcional pelo feno de curso de entrada, certo? O 12.9. Como eu não tenho nada na frente do 12.9, quem vai acionar agora vai ser o T4 157. Então todas as condições de trabalho já existiam, tá? Ou seja, eu não tenho nenhum barril na minha posição do meu segundo lacrador, tá? A minha válvula da entrada de barril também está fechada, aqui é a 11.4, e a minha máquina está ligada. Aí o empurrador funciona, ou seja, eu dou o LED no meu empurrador. Fluxo normal, só que quem acionou agora foi o temporizador. Continuei. Aí lembra que eu falei sobre os 3 segundos? Por quê? Eu estou empurrando. Quem desacionava, tá, o empurrador? Se você olhar aqui, ó, o empurrador, tá, o 11.0, ele é desacionado, tá? Ele tem o LED mediante aqui, ó, a minha entrada da fim de curso aqui, ó, é uma fim de curso da entrada do lacrador, ou seja, aquele fim de curso de entrada. Então, se ele não chega até o final, tá, e bate naquela fim de curso, ele não volta. Máquina ligada. O que acontece? Aí eu conto aqueles 3 segundos, tá? Acionei. Esse cara aqui vai entrar e vai contar os 3 segundos. Tem aqui, ó. Eu deixei todas as minhas condições de trabalho aqui, ó. Ó, não tenho nada na frente, tá? Não tenho posicionamento de barril, máquina ligada. A minha válvula do empurrador 11.0 acionada, ou seja, o empurrador está ativo, tá? E tem ali, ó, o meu B3 170, que é o meu acionamento principal, tá? Que está iniciando o meu sistema. Aí ele faz o que? Ele conta aqueles 3 segundos para empurrar o barril ali. Como eu não tenho nada, nenhum barril para chegar naquela fim de curso, eu fiz o que? Com esse carinha aqui, que ele contou os 3 segundos, aí ó, o 156, aí ele faz o que? Ele dá o LED. Tanto no 11.0, que é o meu empurrador ali, né, do meu lacrador, e também do B3 170. Ou seja, eu tirei, tá, o acionamento da minha válvula também, tá? Só que o que acontece? A válvula só abre, aí a gente vai voltar para cá agora. Vamos voltar, vamos dar um fim de aula aqui. Vamos voltar para esse carinha aqui, ó, que faz o LED do sistema do 523. Vou descer um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor. Beleza, show de bola. Aí eu tenho aqui, ó, eu tenho o meu 523 aqui que faz o quê? Ele dá todo o sistema para fazer a alimentação, tá? Subir aqui para quê? Para ele alimentar, ou seja, quando eu dou o LED, tá? O meu sistema aqui ele volta a ser fechado, acionando o 11.8 e deixando a minha válvula abrir, correto? Então eu tenho esse cara aqui, ó, o 523, e eu tenho que aqui, ó, o B3 170 em contato fechado. Por quê? Quando ele é acionado lá no início, esse cara abre, impossibilitando que esse cara seja acionado, ou seja, ele desaciona o meu bit. Então aqui, ó, lembra antigamente, né, no modelo anterior como é que era feito? Para esse cara aqui desacionar, eu só precisava que esse sistema tivesse todo ativo. Então isso vai acontecer com o processo. Vai chegar um determinado momento que esse cara, todos eles vão entrar e vai desacionar. Então, para que segure todo o meu sistema, eu vou amarrando ele ponto a ponto até que seja funcional. E com isso, ficou exatamente conforme a gente vê aqui no vídeo, aonde ele aciona, tá? Ele vai voltar aqui, ó. Ele aciona a minha válvula, fechou, deu aquele pulso e fechou, contou os 10 segundos, vai acionar um empurrador e no momento que o empurrador ele for até a frente, que contar os 3 segundos, ele retorna e deixa abrir a minha válvula aqui, deixando que o meu barril entre dentro da máquina. Ah, Diego,
mas aí você poderia ter trocado o sensor, tá? O sensor ele foi trocado diversas vezes ali, mesmo mudando o posicionamento, continuou a mandar 2 sinais para o meu CLP. Tá? Não sei se é por conta do modelo do fim de curso ou seria melhor mudar ali o modelo até do componente. Mas aí gera um custo maior, porque toda vez que você troca gera um custo, certo? E mexer no programa, nessa situação, acaba sendo mais barato para o processo. E nisso você tem que fazer todo um levantamento, não é apenas chegar e fazer a modificação. Tem que pensar nas possibilidades, no que vai gerar menos custo e uma produtividade melhor. Com isso, eu mantive o funcionamento da máquina, não tive essa modificação em nada relacionado ao processo final. Ela vai fazer o reset sozinha, sem necessidade de o operador ter que ir lá, e com isso acaba sendo mais ergonomicamente saudável para o operador. Galera, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado. Já compartilhe esse vídeo com todo mundo, siga o nosso canal que eu vou trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje, a gente se vê na próxima.